Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia perseverai segundo o dom excelente, o dom supremo, o, o amor, o dom supremo, porque até mesmo os dons irrevogáveis, do qual devem ser operados no amor verdadeiro, na presença do autor e consumador da nossa fé, cessarão, mas o amor eterno, o dom excelente, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine e um sino que ecoa. Ainda que tiver fé de transportar os montes, ainda que venda tudo que tens e doe aos pobres, ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado, ainda que tiver fé de transportar os montes. Todavia, o amor, o dom excelente e supremo, aquele que nos amou primeiro, um amor que nos constrange, mesmo não sendo merecedores, ele nos redimiu, ele nos tirou do lamaçal, nos purifica e nos santifica e nos colocou num alicerce seguro. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem poderá intentar acusação com os escolhidos do Senhor? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem poderá amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus? Fiel e verdadeiro aquele que nos sustém, nos ajuda e nos mantém firmes e constantes, sempre segundo a sua benevolência. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam e perseveram dia após dia na vigilância, na oração, sempre meditando na sua perfeita e agradável vontade, planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Aqueles que buscam sempre compreender os seus planos. Jamais são frustrados aqueles que depositam a confiança no Senhor, e os seus planos são melhores e maiores do que os nossos. Por isso, aqueles que o rejeitam, na verdade, ele diz, ele também os rejeita. A palavra diz que ao puro ele reage com pureza, mas aqueles que seguem na prepotência, na arrogância, ele reage à altura. Assim nos ensina o Senhor. Melhor para aqueles que compreendem os seus planos e perseveram sempre segundo a sua conduta que produz em nós, a fim de que o galardão seja sempre uma recompensa e não cause dano algum. Mas aqueles que rejeitam já estão rumo à condenação, seus dias lhes são abreviados, ainda não se alcança a ressurreição do último dia por rejeitar aquele que nos justifica. Não nos justificamos a si mesmos, mas há quem nos justifica, aquele que é fiel e verdadeiro. Por isso, perseverai, porque aqueles que o buscam encontram. Uma porta excelente da graça nos é aberta, se levanta muitos inimigos, mas nenhum prevalece. E a porta que ele abre, ninguém fecha, a que ele fecha também ninguém abre. Tudo em conformidade com o seu efetuar, o seu agir, o seu querer. Bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia. Por isso, vigiai e orai sem cessar e meditai naquele que é fiel e verdadeiro. Bem-aventurados que buscam compreender e perseverar sendo ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.